Salomão disse, gravou? Tá gravando? Faz assim, ó, coloca de frente para mim aqui, ó. Tá. Melhor, né? Como não tem ninguém de frente, tem só o pessoal do lado, então não vai. Tá legal aí? Vamos lá. Salomão disse que é melhor morar numa terra deserta, é melhor morar no deserto do que morar com uma mulher briguenta. O Salomão, eu digo para vocês, na Bíblia não tem ninguém mais experiente com mulher do que Salomão, para poder falar de mulher. Porque Salomão, ele teve quantas esposas? 700 esposas e 300 concubinas, 1000. Então, ninguém melhor do que ele para poder falar sobre o comportamento feminino na Bíblia. Mas como é que ele dava conta, né? Humanamente falando, não sei, Rose, não sei. Não sei porque eu não sei se existia Viagra naquela época. Dava conta de todas. Mas existia um negócio chamada, como é que é o nome? Esqueci o nome da. Sem contar com anos, tem 365 dias. Tinha um negócio. Fazer. Só que o dia tem 24 horas. Misericórdia. É moral, hein? O cara não governava. Deixa eu falar, hein? Ó. Não tinha tempo pra cuidar do povo, não. Era só da mulher. Puxando tudo, né? Não sei. Vamos lá. Vamos ver mais um pouquinho o que Salomão falou. Provérbios 21:9 diz assim: melhor é viver num canto sobre o telhado do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Você percebe que ele vai repetir por muitas e muitas vezes a questão da mulher rixosa. Provérbios 27:15 ele fala: a esposa briguenta é como gotejar constante no dia chuvoso. Provérbios 19:13 é o que ele fala: o filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa rixosa é como uma goteira constante. Uma goteira constante, para a gente que já morou em favela sabe, né? Nossa, eu não tenho favela, não tem casa com dela. Oi? Não, mas quando eu morei em favela, hoje graças a Deus não tem. Não, de vez em quando chove demais lá, eu estou tentando descobrir onde está derramando água lá, mas eu já sofri muito com goteira que a gente não consegue escutando o barulho, a gente não consegue dormir, a gente fica bravo. Então, tem um ditado popular que diz assim, ó, é melhor viver só do que mal acompanhado. Esse ditado popular muito usa por conta do casamento. Agora eu vou ler um pouquinho, que eu vou precisar ler bastante, porque tem muita coisa que eu preciso ler por conta das pesquisas que eu fiz. Vamos lá. Para muitas pessoas o casamento se tornou algo inviável, indesejável, ou até mesmo uma piada. O casamento virou piada de boteco, coisas que não aconteciam no passado. Em boa parte, por causa dos conflitos em muitas dessas uniões. A Bíblia, porém, apresenta o casamento como um relacionamento bom e benéfico. Então, assim, o casamento é uma bênção. O casamento é feito tanto de piada que stand-up os caras fazendo piada com o casamento. Eu tirei algumas da internet que eu peguei. Piadas sobre casamento, para você entender. Tem o nome das pessoas que fizeram aqui, mas eu não vou ler. O amor é cego, mas o casamento devolve a visão bem rápido. Pode rir, não. Quer conhecer a tua namorada, casa. Quer conhecer a sua esposa, separa. Alguns casamentos acabam bem, outros duram toda a vida. E a última: o casamento ideal seria aquele que reunisse uma mulher cega com um marido surdo. Então, o casamento virou piada. O casamento não é mais aquilo que Deus planejou para o homem. O homem no sentido humano, tá? Quando eu falo homem, eu não estou falando do sexo. Eu estou falando humano porque a palavra, a antropologia, ela estuda a origem do homem. Fala do homem, é ser humano, porque a palavra tem a ver com a humanidade. Por ser criado o homem primeiro, então a palavra que deriva de humanidade é antropos, né? Que vem de homem mesmo, tá? Então vamos lá. Mas o problema do casamento, irmãos, o problema não é o casamento, o problema são as pessoas. O casamento nunca foi um problema. O problema são as pessoas. Eu vou ler mais um texto, tá? Porque eu tenho que tem a ver aqui com o desenrolar aqui da situação. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Presta atenção, olha o que Salomão diz. Que o gotejar contínuo no dia de chuva e a mulher constante são semelhantes. Por quê? Porque
Porque não para. A mulher não para de falar. É isso que ele está dizendo. Contê-la seria como conter o vento. Seria como pegar o óleo na mão. Faz assim, enche de óleo. Provérbios 27, 15, 16. Existem mulheres que vivem brigando, gente. Mulheres que criticam, reclamam. Ela é como se fosse essa goteira. Presta atenção, que eu estou falando especificamente para as mulheres hoje. Eu futuramente vou falar para os homens. Eu quero estar aqui para ver. Não, claro que tem que estar. Claro que você está, não. É um encontro de casais. Porque é muito fácil pegar, apontar para as mulheres agora e arrebentar. Por isso que eu disse, não me julguem o que eu vou falar, porque isso aqui foi uma sugestão e quem me sugeriu está aqui. Lógico que a Rosinha. Ó, por quê? Por que Nós também tranquila, né? que a mulher reclamona é como um gotejar? Eu fui para a internet e descobri quem fala mais, o homem ou a mulher. Precisa disso? O homem, ele fala 7.000 palavras por dia, no máximo 7.000, a mulher 20.000. No mínimo, a conta dá mais ou menos 3 vezes mais. Dá mais de 20.000? Que mentira, que eu nem falar muito, eu falo. Ó, a ideia não é causar contenda, hein? Depende, na sua casa você tem. Não falo assim em casa não, viu? Eu falo assim aqui. Cada dele que fala é a Luísa mesmo. Eu li e falo pra ele, ei, tudo bem? Ele, acaba que eu já vou postar um relatório. A Luísa é que fala bastante. Ó, mas só vale lembrar que todas essas atitudes que eu citei aqui, ela não se limita a homem, a mulher. Na sua casa o senhor que fala mais, a Marta pega quieta. Não, a Marta fala, tá bom. Vocês que pensam. Vocês é que pensam se o que eu falo mais do que a Marta em casa. Eu não falo, não. Em casa, não. Só quando tem visita. Então, ó, esses versículos que a gente leu aqui não se limita à mulher. Existe homem também que vive reclamando, homem que gosta, homem que é briguento, homem que são insuportáveis, homem que é insuportável. Existe, então não dá pra gente falar que é um comportamento único e exclusivo feminino. Existe homem que se comporta assim. Agora tem uma coisa interessante que Salomão fala também a respeito da mulher rixosa, porque muitas mulheres ela atormenta tanto o marido, gente, eu falo isso de mulher porque eu já vi acontecer com homem, mas o percentual é bem menor. E vocês não vão me deixar mentir aqui. Se eu estiver falando alguma verdade, vocês podem falar, só está mentindo. Mas já vi muitas mulheres tratando o marido como se ele fosse um nada. E na frente dos outros, é muito feio. E na frente dos outros, tratando o marido como se ele não fosse nada, como se fosse uma criança ou idiota, querendo mandar como se ele fosse uma criança ou um idiota. Já vi mulher fazendo isso. Então, se Salomão fala, Salomão percebe que existe um equilíbrio dentro do casamento, que a mulher, ela consegue controlar muito mais do que o homem. Sim ou não, mulheres? A mulher consegue controlar mais o casamento ou não? A mulher consegue controlar muito mais do que o homem. A mulher consegue controlar muito mais do que o homem. Se um homem é traído, dificilmente ele continua com a mulher, ele separa. Se a mulher é traída, 90%, 98% perdoa. Mulher perdoa. 98% das mulheres Mas perdoam. na época de hoje, Eu falo. eu acho que a mulher tomou Mas não. lugar assim do homem, entre aspas, falando, que as pessoas acham que é a igualdade, né? Que tem que ter desrespeito. A igualdade. Então eu acho que hoje, no mundo de hoje, isso aí. A mulher empoderada. Gosto de mulher peluda, por exemplo. A mulher empoderada. Quando eu falo essa questão de estatística, eu falo baseado em algumas coisas que eu vivo. Eu tenho trabalhado com casais há algum tempo e eu sei de muitos casais que o marido traiu e acho que 90%, 95% continua casado. Agora, casamento onde a mulher trai, dificilmente dá certo. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que um baita pastor, pregador, a mulher dele traiu, ele perdoou a mulher. Ele conta também, eu perdoei ela e continuei com ela, só que, rapaz, eu não consegui me relacionar sexualmente com ela mais. Não conseguia me relacionar sexualmente. Ele me contando isso aí. Não conseguia, porque é muito mais complicado para o homem. É muito mais complicado, não. O homem, ele é menos equilibrado nesse sentido do que a mulher. Eu admiro muito a mulher. Que tem essa capacidade de perdoar. O homem sempre trai dele, vai lá e mata. Oi? O homem vai dele, às vezes sempre trai dele e mata. Ele mata, é verdade. Você bate na mulher, mata, é verdade. É verdade. Então tem muitas mulheres que agem com o marido como se ele fosse um nada. Então se aqui tiver alguém que faz isso, pelo amor de Deus, gente, muda.
Não, que trata o marido como se fosse um nada. Que trata o marido como se ele fosse... Eu não admito, ontem a Marta me falou um negócio que eu não gostei, tá aqui, eu preciso falar. E eu falei para ela, não gostei. Aí ela pediu desculpa, na hora. Falei, você nunca mais você fala assim comigo. Não, de jeito eu não admito desrespeito, eu não desrespeito ela. Eu não desrespeito a minha mulher, jamais. E eu entendi que foi um desrespeito dela para comigo. Aí ela pediu desculpa, pediu perdão na hora e tudo certo. A gente continuou, ficou ali. Não toquei mais no assunto. Pergunta para ela se eu toquei. Estou tocando hoje aqui porque para ilustrar. A mulher ia falar até... Para ilustrar. Não falei mais. Ela falou, a gente resolveu na hora ali, porque eu não admiti aquilo, o jeito como ela falou comigo. E eu acho que os maridos também precisam se impor. A gente estava conversando isso, não estava? Sobre maridos, que as mulheres fazem deles gato e sapato, que o casamento não prospera. Eu citei pelo menos 3 casais de amigos, que eu ajudei até, não prospera, por quê? Porque homem nenhum nasceu, presta atenção, homem nasceu para dominar, homem não nasceu para ser dominado. Aprenda isso, gente, isso é uma verdade bíblica. O homem não nasceu para obedecer ordem. O homem ele obedece ordem porque precisa trabalhar, mas o homem nasceu para mandar. O homem, de verdade, essa capacidade de liderança é muito mais masculina do que feminina. Eu não estou dizendo que a mulher não pode ter cargo de liderança, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente olhando, a mulher é muito mais submissa do que o homem, sim ou não? A mulher é muito mais submissa do que o homem. É isso que eu estou dizendo, não é nada de machismo. Vocês podem discordar de mim, pode falar à vontade, tá? Então assim, a gente tem que tomar cuidado, as mulheres principalmente tem que tomar cuidado com esse negócio e muito acontece solteira. Muito acontece solteira, o namorado vê e mesmo assim insiste em casar. O namoro é feito para poder romper na hora que não dá certo. Porque se casar errado, vai ter que morrer casado. Muita gente só se mostra depois que casa, né? Mas para isso que serve o namoro, Depende, porque assim... eu acho que as pessoas focam muito na qualidade sim, da pessoa sim. aí. Mas é por isso, ó. Mas Verônica, quando casa vai ver os defeitos, tem que olhar os defeitos antes. Verônica, eu sempre falo isso porque eu aprendi isso. Quando você for casar com um rapaz ou com uma moça, aqui todo mundo aqui é casado, então não precisava estar falando para vocês. Vai lá ver como é que ele ou que ela trata a mãe dela. Vai lá ver como é que ela faz quando ela acorda, se ela ajuda a mãe em casa. Vai saber se ela ajuda a mãe cozinhando, vai saber se ele maltrata o pai, vai saber se ele maltrata os irmãos, porque tudo isso aí ele vai levar para o casamento. Tudo isso, a minha esposa sabe, eu tenho um respeito muito grande pela minha mãe, eu jamais ousaria desrespeitar a minha mãe, gritar com ela, e não admito que nenhum dos meus irmãos faça. Tanto é que ninguém faz isso. Pode até fazer, não na minha presença não faz. Eu tenho um irmão mais novo lá que eu fico pegando no pé dele. Ele não desrespeitou. Teve um dia que ela não fala para mim essas coisas. Tá? Minha mãe não fala. Ela fala para uma irmã, conta para outra e chega em mim. Aí eu fui, chamei ele para conversar. Não foi bem assim. Chamei ele para conversar, não foi bem assim. Eu falei, rapaz, toma cuidado. Tá exagerando. Toma cuidado porque eu não vou admitir que desrespeita a minha mãe, de jeito nenhum. Então são coisas que eu trouxe para o meu casamento, que eu fazia em casa com a minha mãe. Tanto é que eu não gostava de fazer nada em casa. Eu trouxe para o meu casamento. A mãe não deixava fazer nada em casa. Mas o respeito eu trouxe para o meu casamento. Não existe, nunca desrespeitei a minha esposa. Nunca ofendi ela com palavras, ela sabe disso. Ela está aqui para desmentir se estiver falando. Porque se ela estiver mentindo, Deus vai cobrar dela. Nunca desrespeitei ela. Já discordamos de ideias, mas desrespeito não. Uma das qualidades das quais eu tenho por esse moço foi o respeito que eu dei. Com os pais, sim, eu também já vi esse respeito que eles têm há muito tempo. Lembrando que quem cria homens São mulheres. E quando um homem também ele não faz, ele deixa a desejar no casamento, é porque ele também A mãe não deixa. A mãe também. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aí sobre isso aí. Por isso que eu tô pegando o pé do meu filho. Você vai ajudar, vai varrer a casa. A gente vai. Nisso você tem razão. Ele tá, não vai. Você vai. Você sabe que marido casado com mulher rixosa geralmente é alcoólatra. Ou então não gosta de voltar para casa cedo. Prefere fazer 1 hora ali, 1 hora aqui, porque não quer voltar. Eu falo isso e eu aqui não é nenhum segredo para vocês, que eu já falei, quando a gente casou, a Marta ficou grávida, ela ficou insuportável, ela virou essa mulher rixosa no casamento. Aí, muitas vezes eu não queria voltar para casa.
para evitar a briga, porque eu não sou de briga. Não sou de ficar batendo boca. Ontem aconteceu uma situação lá, eu fui lá falei com o cara do meu jeito, não gritei com ele, falei, você está falando alto, abaixa a voz, que você está na minha casa, abaixa a voz. Se ele continuasse, aí o negócio ia estralar um pouco mais, porque eu sou humano, sou pai, sou marido. E mulher, ninguém agride mulher na minha frente não. Ninguém agride mulher na minha frente não. Abaixa a voz que você está na minha, abaixou a voz, pediu desculpa, está tudo certo. Então, quando ela sempre começava a brigar com grávida, mulher grávida, os hormônios estão à flor da pele, mulher com TPM e tal, eu não bato boca não. Não bato, ela sabe disso. Ah, você não fala, não falo. Vou pro quarto, fecho a porta e vou ler. Então, assim, mulheres, é óbvio que tem situação que não dá para controlar. TPM é uma coisa complicada, mas dá para tratar, gente. Mas parece que o inimigo dele da Muito gente. chocolate. Tratamento para TPM. Alguns casamentos se tornam inviáveis e insuportáveis devido à característica da mulher rixosa. É a mulher que é rixosa. Você imagina a mulher rixosa com TPM? Se for só TPM, dá para levar. É difícil. É assim, ó, quando a mulher é muito briguenta, é difícil do marido conseguir controlar ela. É difícil do marido conseguir controlar ela. Vamos lá. Repetindo para que no vídeo não pareça machismo. Eu vou bater nos homens também. Vai ter algo que eu vou falar futuramente para os homens. Hoje são para as mulheres. Não, hoje eu acho que eu não vou falar porque não vai dar, porque o assunto hoje é para tratar com as mulheres. Então é impossível o marido conseguir controlar uma mulher rixosa. É impossível. É impossível. Porque o homem ele se cala com muito mais facilidade do que a mulher. Só que tem outros defeitos também que o homem tem, que eu não estou falando aqui, que eu vou deixar para me falar no outro encontro. Tá? Devia falar tudo junto. Não, porque é para tratar especificamente com a mulher, porque é muito mais claro esse. E assim, eu acho que 75% dos problemas vem das mulheres nesse sentido, por conta dessa mulher rixosa. Pode ver que Salomão falando, cara, imagina esse cara, o tanto de cara com 1.000 mulheres. Imagina. Imagina. Ué, tá aqui pra isso, põe tua opinião. Assim, deixa eu falar, gente, é que eu acho. Deixa eu falar, gente. Nunca falo. Não, é que eu acho que, às vezes, no namoro mesmo, né, como muitos aqui falaram, acontecem situações, aí o homem não quer brigar, não quer entrar em atrito e tal. Aí não vai pondo um limite, né, em certas coisas que vão acontecendo. Aí vai pro casamento. Aí tá lá no início do casamento, a pessoa vai se aflorando mais, né? E vai deixando. Não quero tratar isso. Então eu acho que uma grande parte aí de culpa é do homem, porque o homem aceita, ele vai deixando também. Porque se barra, é igual filho. Você tem que impor limites. Para uma mulher que você trata como uma princesa no namoro, você dá tudo. No casamento, no início é 1000 maravilhas, você vai lá, tenta fazer, mas depois vem os filhos, vem complicação para os dois lados. E a mulher vê que o homem está deixando a desejar para ela e começa a piorar a situação. Se o homem não impõe limites, o casamento vai que Eu concordo com você. Que precisa ter esse limite. Só que quem é mais inteligente, quem é mais forte, cuida de quem é mais fraco. Não é isso que a Bíblia ensina? Então, se eu tenho o poder do controle, eu não vou bater, eu não vou brigar. Dentro do divórcio, não existe um culpado. Tem 2 culpados, são 2 pessoas casadas. Toda vez que se separa, não adianta procurar, é ele. Não, tem 2 culpados, ela também é. Ou então é ela, tem 2 culpados, nunca tem um só. Mas nesse sentido, se eu sou mais forte, se eu sei me controlar, então se um não quer, como é que é o ditado? Então, Dois não brigam. Você vê que a pessoa não sabe se controlar, cada vez está ficando pior, porque não impõe limites, porque não chega e conversa. É por isso que essas coisas têm que ser tratadas no namoro. Porque o homem não gosta de DR. Deus já estabeleceu uma Mas ó, criação do homem. vocês sabem disso. E eu tratei. Tem que ter uma discussão. Ó. O que você gosta? Igual quando eu casei. Chegar e falar, eu sou homem da casa, pera lá, você está indo muito além. Isso aí deixa que eu resolvo. Sei lá, eu converso. Não, o cara se submete, tem muito homem que se submete. Então a mulher percebe que o cara ele é tranquilo, então ela monta em cima, porque você sabe que assim,
Eu estou falando de mulher, tá? Não pense que eu sou sexista aqui, que eu não sou. Eu estou falando de mulher. O assunto é para tratar com as mulheres, depois eu vou tratar com o homem. Então o cara, ele bota o pé para trás, ela sabe que ela vai poder pisar toda vez e ele não vai fazer nada. Homens não se calem, pode vocês não gostar. Ela sabe que vai pisar toda vez. Você tem que falar, gente, como é que a mulher vai adivinhar também? Entendeu? É igual quando eu casei, aí eu comecei a cozinhar, aí eu tinha sobra de peito de frango, eu fazia tipo um omelete de peito de frango. E ele não gostava, eu não sabia, e eu pensava que ele estava adorando, né? Eu tô Tava no namoro. peito de frango pra ele. É um sinal. Aí numa briga, ele falou, eu odeio omelete. e aí eu... Aí você até se sentiu magoado, imagina. Por que não falou antes, ô? Entendeu? Aí eu achando Quando- que tava... mas- Mas depois da briga, adivinha o omelete do peixe. Mas você sabe que... Olha que pensa. Mas no namoro, é por isso que o namoro... Sagrado omelete com peito de frango. É por isso que tem que ter esses cuidados no namoro. Quando eu namorava com a Marta, ela me deu... Minha bola de cristal Ela me deu um CD. Ela me deu um CD de quem? Do Kleber Lucas. Deus me livre. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei para ela assim, Marta, eu não falei que eu falei para ela que eu já tinha, né? Falei, troca por outro porque esse já tem. Mentiu. Aí ela procura em casa ver se eu tenho. Aí, ó, mentiu. Mentira. Tá vendo? Não pode. Não, ela me deu da Lagoinha. Na época eu gostava da Lagoinha. Hoje eu não Eu tinha escuto, que mas na falar época eu verdade, gostava. eu não gosto do cara. Porque dar presente pro seu amigo deve ser uma missão impossível. É difícil. Melhor você dar o dinheiro, ó. Te vira, rapaz. Ó, dentro da relação é impossível, ou o homem ou a mulher, controlar o outro, né? Mas é possível parar de reclamar, é possível parar de provocar briga. Controlar não dá, mas é possível parar. Só você arrumar o chuveiro quando a gente manda. É por isso que eu sempre fazia, ela ficava discutindo sozinha quando brigava comigo, porque eu saía. Comigo não vai brigar. Pode demorar nem um ano para arrumar um chuveiro. Não, ó, se tem uma coisa que a minha esposa não pode reclamar de mim é isso, em casa não fica nada quebrado, né? Quebrou, conserta. Ó, Quebrou, eu conserto. O que as mulheres têm que prestar atenção é o seguinte: não adianta ficar lembrando de 6 em 6 meses. A gente vai arrumar um negócio. Ó, Pô, lembrando 6 em 6 meses? vocês lembram que vocês me falaram que Não, muitas... chuveiro ele conserta, porque ele toma banho também. Só que em casa... Na parede do quarto da minha filha ele não tá. Detalhe, temos 2 banheiros, 2 chuveiros. Podia deixar um quebrado e não tomar banho, mas eu arrumo e tá os 2 funcionando. Tá os 2. Queimou a lâmpada lá da garagem, Quando entope a troquei logo todas. Oi? você que põe a mão lá na pia pra Não, porque eu já coloco o negócio para não deixar, mas quando entope quem limpa sou eu. Se entupir lá, quem vai resolver sou eu. demora o quê? Uns 3 meses. Não, senhora, não. Isso aí eu resolvo rápido. Mas acho que nem chegou. Quando na outra casa sim. Na outra casa sim. Ó, você falou que muitas vezes o comportamento vem da mãe em relação tanto para o filho quanto para a filha. Mas eu tenho algumas perguntas aqui, vamos lá. Por que a mulher briga? Por quê? Será que é uma forma de se sentir poderosa? É porque ela tem dificuldade de admitir que está errada? Será que ela acha que é inferior ela pedir perdão? Será que ela acha que só vai conseguir as coisas com um grito, com ataque histérico? Será que a mulher briguenta foi educada por uma mãe também rixosa? Copiou esse modelo de comportamento e de repente agora ela leva para a sua vida adulta. Mas às vezes pode ser o contrário. A mãe era muito omissa, né? Aceitava tudo. Tudo é comportamento. O ser humano ele aprende por comportamento. Tudo é comportamental. É por isso que crente, homens casados e mulheres crentes não devem assistir filme pornográfico. Crente não deve assistir filme pornográfico. Uma vez o irmão me perguntou, o irmão questionou, falou que crente no motel é pecado. Não é, eu não acho. Um casal porque lá é feito para isso, para traição. Quem disse? Casal de crente, casados, pode ir. Porque o cara pode usar um carro, dentro do carro pode fazer o que não deve, dentro da casa pode fazer o que não deve. Até dentro da igreja, a gente assistiu no Greenleaf, até dentro da igreja o cara pode fazer o que não deve. Fala, Perla. Não, perguntar quem acha que é errado. Alguém fez. Eu achava que era errado. Durante muito Eu também tempo achei. eu pensava, eu tinha, tipo assim, um motel como algo imundo, impuro, que era feito só pra traição mesmo, sabe? Só pra coisa ruim. Mas depois, com o tempo,
eu fui tendo outra visão assim. Mas se você achar que é errado, eu respeito a tua opinião. Não só no hotel, como no hotel, quando você vai fazer hospedar no hotel. No próprio hotel, né, Verônica? Eu tenho que... Da visão fechada, ensinando. Eu aprendi que é errado. Né? Então, assim, O que a Bíblia diz? O Paulo disse que se você é forte e come certa comida, e o seu irmão que está do lado não come, então não come na frente dele. é. Então você não faça. É igual quem Você não toma diga. vinho, Paulo disse isso. gosta de beber, Sim? né? Aí você tá lá. Aí eu, olha lá, crente tomando, aí eu não posso, porque eu vou escandalizar É. aquela pessoa, né? O que eu estou dizendo, a gente até acabou saindo aqui do assunto. É comportamental o ser humano, por isso que o casal de crente, e como eu disse, no motel eu não vejo pecado nenhum nisso, e tem que apresentar mais argumentos para eu poder mudar de ideia, porque até então não conseguiram. Porque a raça humana ela é a única que aprende por aprendizado. Ensinando. Sim, A raça animal, por influência, ela tem instinto. Então, se ensinar errado, vai errado. O único instinto que o ser humano tem é de sobrevivência natural. E quando é bebê, não tem esse instinto, só depois de adulto. Bebê não, bebê ele morre de fome com comida do lado. Porque ele não tem, não sabe. Mas O cachorro depende, não. quando a mãe, ele bebê nasce que a mãe, ele vê a mãe, ele fica procurando o peito. Como é que ele sabe que ali do peito tem leite? Não, eu estou falando Não é? no Ele faz sentido. assim, ó, eu não sei- procurar o peito para mamar. Ali é o cheiro. Acho da mãe. Eu estou falando no sentido de você deixar um bicho no chão e deixar a comida do outro lado, o bicho vai e acha a comida e come, a criança não. O ser humano ele é comportamental, então se ele cria esses hábitos de assistir filme pornográfico, por exemplo, que eu acho errado, ele vai querer daquilo ali, vai evoluir para coisa muito pior. Então isso não. Agora, como eu disse e repito, ir no motel não tem a ver com comportamento, porque aquilo que você faz no motel, você faz na tua cama, na tua casa, casal, então não tem, por isso que eu quero a diferença. Se é com a tua esposa, se é com o teu esposo, não tem pecado nenhum nisso, tá? E às vezes tem casal que dentro da sua própria casa acaba não tendo uma privacidade. Né? Ó, a mulher rixosa, ela afasta as pessoas dela, destrói o casamento e gera raiva nos filhos. E olha que legal agora, mulheres. Por que eu falei bastante? Porque essa palavra é única e exclusiva para a mulher. Essa que eu vou ler agora aqui, ó. Olha o que Salomão falou para a mulher rixosa, Provérbios 14:1. Eu quero que vocês, alguém leia para mim. Segunda, a Dilma falou que existe homo sapiens e mulher E sapiens. mulher sapiens. Tô com saudade dela. Eu também estou, tá esperando. 14:1 é isso? 14:1. Isso, Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Esse texto é para a mulher e não para o homem. Você percebe que a mulher tem muito mais controle sobre a casa do que o homem? Por isso que eu estou falando bastante com vocês. A mulher tem muito mais controle sobre os filhos, sobre o ambiente familiar do que o homem. A Bíblia não diz que o homem sábio edifica a sua casa. A Bíblia não diz. Fala que a mulher sabe. Sabe por que a mulher é sábia? A mulher, ela tem algumas características do Espírito Santo. Ela consegue ver o que ninguém vê. Ela consegue sentir o que ninguém sente. A mulher consegue prever um bocado de coisa. Você vai cair, vai bater a cabeça cai, bate a cabeça naquele troço ali, ó. Leva o guarda-chuva que vai chover. Tá fazendo 50 graus de manhã. Leva o guarda-chuva que vai chover. Batata. A minha mãe uma vez, eu fui viajar, minha mãe falou, não vai que vai ser legal, eu tomei um pau, mano. Viu? Ela preveu a surra. Fosse eu que ia te dar um pau, era eu, se fosse meu filho. Agora a gente não tem que pegar esses provérbios para poder ficar apontando. O marido apontando para a mulher para o marido. A gente tem que pegar, tirar os conselhos que Salomão dá para a gente poder aplicar no nosso casamento, no nosso relacionamento. Eu sou declarado radicalmente contra o divórcio. Mas às vezes o divórcio é a única solução dentro do casamento. Ou então os dois se matam. Senhor e senhora Smith. Ou então os dois se matam. Por isso que... Oi? Separa depois. Eu sei que
a mulher sábia, o texto fala específico da mulher, porque a mulher tende a falar muito mais do que o homem. Então, se ela conseguir controlar, ela vai usar a sabedoria e vai edificar a casa dela. Ela com a sabedoria dada por Deus, Salomão, quando ele faz esses apontamentos aqui, gente, ele não está tentando fazer nenhum tipo de separação. São ensinamentos que ele está dando para a gente, tanto homem quanto mulher, que a gente deve aplicar na nossa vida. A gente tem que eliminar esses desconfortos na nossa vida. A gente tem. Se você perceber que o problema está contigo, lute contra isso. Fala, não, peraí, eu não vou ser mais Eu não vou. Ô, Tonho, deixa eu dar um exemplo aqui, né? Quando eu casei com o Marcos, eu ia na casa da minha sogra e o meu sogro, ele era muito lixoso da casa, né? Ficava bravo, nossa, tudo que ele fazia, ele batia pra ele, ele era muito resmungão, ficava falando. E ele, gente, nunca vi essa mulher respondendo pra aquele homem, era sempre, ela ficava subiando. Eu ficava, meu Deus, eu dou uma surra nesse homem baixinho, ele era baixinho, ela era grandona, eu falei, nossa, pegava a Anitta, eu não tenho paciência com esse homem não. Daí um dia eu falei, eu não sei se ela conquistou isso com a vida, se ela sempre foi assim, né? Calma. E aí um dia eu falei isso pra ela, não sei como a senhora aguenta. Deus me livre. Ela falou assim, sabe por quê? Porque quando ele tá falando, meu pensamento também, eu não fico pensando que Eu não fico dando atenção para isso. Então, quer dizer, sabedoria. Se ela fosse uma rixosa, o pau ia